Olá, eu sou Márcio Rogério de Oliveira, sou promotor de Justiça do Ministério Público de Minas Gerais e represento o Ministério Público de Minas no Comitê Gestor Interinstitucional do Programa de Incentivo à Aprendizagem de Minas Gerais, o programa Descubra, em Belo Horizonte, juntamente com a minha colega, a doutora Paula Domingues. Esse é um vídeo que nós estamos gravando para falar um pouquinho sobre a instalação e a implementação do programa Descubra nos municípios, né? Especialmente sobre a implementação do Comitê Gestor Interinstitucional Local, ou seja, cada município que adere ao programa Descubra, ele precisa ter a sua mesa de diálogo e a sua mesa de gestão das ações do programa Descubra, e essa mesa de gestão do programa Descubra em cada município é o Comitê Gestor Municipal Local. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre a função desse comitê gestor, como ele pode ser criado e como é que ele pode desenvolver as suas atividades. Para tanto, eu vou compartilhar uma breve apresentação, só um minutinho. Bom, então aí está, né? Vamos falar então da criação do Comitê Gestor Interinstitucional Municipal do programa Descubra, instituído pelo Acordo de Cooperação Interinstitucional número 082 de 2019. O programa Descubra, como todos já sabem, é uma articulação que envolve vários órgãos e instituições do Poder Executivo Estadual, dos municípios, do Sistema de Justiça, do Sistema S, e também representações dos programas de atendimento do Estado e dos municípios, e tem como objetivo desenvolver ações em conjunto para ampliar oportunidades de inclusão de adolescentes e jovens em condição de vulnerabilidade em programas de aprendizagem e curso de formação inicial e continuada ou qualificação profissional em todo o Estado de Minas Gerais. Então, o objetivo do programa Descubra é dar oportunidades de acesso ao direito fundamental à profissionalização para adolescentes em situação de extrema vulnerabilidade, e tem um público prioritário, né, do programa Descubra, que são os adolescentes em cumprimento ou egresso de medidas socioeducativas ou em acolhimento institucional ou aqueles resgatados de situação de exploração de trabalho infantil. O Descubra foi instituído por um acordo de cooperação assinado em agosto de 2019, envolvendo várias instituições, como eu disse, né, os signatários originais, né, que a gente chama de aliança estratégica, são a Inspeção do Trabalho, né, a Superintendência Regional do Trabalho, o Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, o Ministério Público do Trabalho em Minas Gerais, o Tribunal de Justiça de Minas, o Ministério Público de Minas, a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, a SEDESE, a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico de Belo Horizonte, Secretaria Municipal de Assistência Social, Segurança Alimentar e Cidadania de Belo Horizonte, SENAC Minas e SENAI, também em Minas Gerais. Posteriormente à assinatura do acordo, nós tivemos a adesão das demais entidades do Sistema S, o SEST-SENAT, o SENAR Minas e o SISCOP, assim como de várias outras entidades formadoras, né, muito importantes, né, que atuam em Belo Horizonte, região metropolitana, algumas atuam em várias cidades também no interior do estado, que também já aderiram, além da adesão de várias empresas também ao programa Descubra. Então, essas são as instituições signatárias originárias do acordo, né? Todas elas envolvidas de alguma maneira no atendimento a adolescentes nas medidas socioeducativas, no acolhimento institucional e adolescentes e jovens resgatados de situação de trabalho infantil. O programa Descubra, então, é um programa que foi concebido não para ser uma ação local na capital, ele foi desenhado para ser um programa de abrangência estadual. Dos 11 signatários, 9 são instituições que atuam no estado inteiro, então o Tribunal de Justiça está no estado inteiro, o Ministério Público está no estado inteiro, as medidas de internação em semi-liberdade que são executadas pelo Estado por meio da Subsecretaria de Atendimento Socioeducativo também tem em várias cidades no interior do Estado. A SEDESE dá apoio técnico aos municípios de todo o Estado, né, no desenvolvimento de suas políticas socioassistenciais. O Sistema S também está no Estado inteiro, a Inspeção do Trabalho está no Estado inteiro, o Ministério Público do Trabalho, o Tribunal Regional do Trabalho, enfim. As instituições, então, elas são de abrangência estadual, e
nós temos, então, a possibilidade de adesão de outros municípios ao Descubra, de outras empresas, de entidades profissionais, empresariais, entidades formadoras, enfim, organizações da sociedade civil. Nós temos um mecanismo de adesão. Essa adesão se faz por meio de um termo de adesão, que é um anexo ao acordo de cooperação, é um documento por meio do qual o município, a entidade formadora, ou a empresa, ou a organização da sociedade civil dizem que estão aderindo ao programa, e aderindo ao programa significa estar concordando com a metodologia do programa, com a forma de atuação do programa, e assumem os compromissos que são inerentes ao aderente. Então, o município, por exemplo, quando ele adere ao programa Descubra, ele assume o compromisso de constituir o comitê gestor local, de oferecer a atividade pré-aprendizagem para os adolescentes, de assegurar acompanhamento técnico para os adolescentes durante o contrato de aprendizagem ou durante o curso o curso profissionalizante. Então, as empresas, quando assinam, elas se comprometem a reservar parte de suas cotas obrigatórias de aprendizagem para os adolescentes do programa Descubra. As entidades formadoras se comprometem a destinar vagas em seus cursos gratuitamente e assim por diante. Então, essa adesão ela pode ser feita por todos os municípios e também por várias organizações não governamentais do interior do estado e empresas também que atuam em todo o interior, em todo o estado de Minas Gerais. Todo município, então, ao aderir, ele precisa constituir o seu comitê gestor interinstitucional local. Esse comitê local ele vai ser integrado por representantes dos signatários originais de abrangência estadual. Então, a gente convida o juiz da Infância e Juventude, o promotor da Infância e Juventude, né, pelo Ministério Público, o procurador do trabalho que atua no município, o auditor fiscal do trabalho que atua no município, as entidades do Sistema S que atuam no município, pode convidar outras entidades formadoras, né, que participam do município. Cada município vai ter o seu desenho, os seus parceiros que poderão ser convidados a integrar o comitê gestor local, mas sempre que possível a gente ter alguém representando essas entidades de abrangência estadual que assinaram o acordo originalmente. Então, basicamente, esse comitê interinstitucional vai ser composto pelas instituições que vão estar participando da articulação em cada município. Existe, então, um incentivo à interiorização do programa Descubra. O Comitê Gestor da Capital realizou reuniões em vários municípios que foram considerados, né, prioritários. Né? Os principais critérios foram existência de unidades de internação e semi-liberdade no município, municípios de maior porte, presença de entidades, de unidades do Sistema S, né? No município, municípios que fazem parte do projeto Resgate à Infância do Ministério Público do Trabalho. Então, nós fizemos reuniões com vários grupos de municípios, agora em junho, entre junho e agosto agora de 2020 e 2021. Então, essa primeira etapa de interiorização significou apresentar o programa Descubra para os municípios de Uberlândia, Uberaba, Araxá, Patos de Minas, Unaí, Patrocínio e Frutal, Contagem, Pouso Alegre, Varginha, Ribeirão das Neves, Divinópolis e Passos, Governador Valadares, Teoflotone, Patinga, Montes Claros, Sete Lagoas, Pirapora e Muriaé. Nós já tivemos vários desses municípios que já fizeram a adesão, né? Como, por exemplo, Pouso Alegre já aderiu, Varginha já aderiu, Ribeirão das Neves, Divinópolis já aderiram, Governador Valadares, Ipatinga, Montes Claros, Muriaé também já aderiram, e vários municípios estão em processo de adesão, praticamente Contagem já está aderindo, Uberlândia também, Juiz de Fora, na verdade, foi o primeiro município que aderiu, né? Não está aqui nessa lista, porque quando nós começamos essas ações de interiorização, Juiz de Fora já era parte do programa Descubra, foi o primeiro município do interior a aderir. Bom, quais são as principais funções do comitê gestor do programa Descubra? Primeiro, entender que o comitê gestor é um colegiado encarregado do planejamento, da coordenação, da supervisão, da avaliação e do monitoramento das ações de forma coordenada entre os partícipes e compartilhada, né? Esse comitê ele é previsto na cláusula 5ª do Acordo de Cooperação. O Acordo de Cooperação está na página
de internet do programa Descubra, Descubra Aprendizagem Tudo Junto, .mg.gov.br. Então, lá tem todo o documento integral do acordo de cooperação, e tem também todos os anexos, né, os termos de adesão, os protocolos de encaminhamento dos adolescentes, as fichas de encaminhamento, toda essa metodologia e toda essa documentação está lá no site, e todos podem olhar com mais detalhes, né, conferindo diretamente no documento. Mas, enfim, o comitê gestor é a instância de gestão, de planejamento, supervisão, de acompanhamento do programa Descubra, e todas as entidades que participam do Descubra em cada município precisam estar nesse comitê gestor, precisam estar representadas nesse comitê gestor. Esse comitê ele tem um regimento interno, né, que é um documento que dispõe sobre o seu funcionamento, não propriamente sobre a sua composição, mas sobre a periodicidade das suas reuniões. A cada ano muda a coordenação, de acordo com o acordo de cooperação. Então, é importante ter esse regimento, né, para poder disciplinar esse funcionamento, todos conhecerem como funciona o comitê gestor em cada município. Podem usar como base o regimento interno do comitê gestor da capital e fazer a adaptação que for necessária para que cada município tenha o regimento interno de seu comitê gestor. Esse comitê, então, ele é aprovado, né, internamente. A gente sugere que sejam criados grupos de e-mail ou de WhatsApp ou outro aplicativo qualquer, para facilitar as comunicações, os agendamentos de reuniões. Às vezes são realizadas reuniões de trabalho que fazem parte, que se integram à rotina dos programas de atendimento, né, das unidades de acolhimento institucional, ou dos CREAS, ou das unidades da SUAS, de semi-liberdade e internação, que precisam estar conversando o tempo inteiro com as empresas, com as entidades formadoras, além das reuniões do comitê gestor propriamente dito. Então, é importante ter esse grupo de WhatsApp para facilitar as comunicações, né, os agendamentos das reuniões, enfim, as pautas, né. É importante ter esse mecanismo de comunicação rápida, né. Esse comitê gestor ele acompanha a gestão e a distribuição das vagas de aprendizagem e de cursos que surgem, né. Então, as empresas, por exemplo, né, a gente tem aqui 10 empresas que aderiram ao Descubra no município, e cada uma delas, juntando as vagas que elas todas reservam para o Descubra, a gente tem 50 vagas de contrato de aprendizagem, por exemplo. Então, nós vamos ter que administrar essas 50 vagas de aprendizagem, né? A gente vai ter que encaminhar 50 adolescentes para poder estar ocupando essas vagas, né? E esse processo todo de encaminhar os adolescentes para a seleção, para a entrevista, preparar a documentação, tem que ter todo um cronograma com a entidade formadora, né? Porque o contrato de aprendizagem, como todos nós sabemos, ele tem uma parte prática que é feita na empresa ou numa entidade concedente da experiência prática, no caso do modo alternativo de cumprimento da cota, e tem uma parte teórica que é oferecida pela entidade formadora, que pode ser uma entidade do Sistema S ou uma organização não governamental credenciada para tanto. Então, a gente precisa estar atento aos cronogramas dos cursos, quando é que vão abrir as turmas, e ter todo esse conhecimento dessas vagas que vão surgindo, para poder fazer essa distribuição de uma forma justa entre os 3 perfis do público prioritário, né? O socioeducativo, o acolhimento e os egressos de trabalho infantil. Então, para fazer essa gestão, o comitê gestor pode estabelecer critérios e procedimentos de seleção para a inserção dos adolescentes nas vagas, né? E deve articular de forma permanente a promoção do programa Descubra, a divulgação do programa Descubra, visando a adesão de novas empresas, entidades formadoras e outros parceiros. Então, as pessoas que representam as instituições no comitê gestor, elas, sempre que podem, estão conversando com as empresas, convidando outras entidades, né, outras instituições que possam também contribuir, aderindo ao programa Descubra. A gente aqui, falando assim, né, da criação do comitê, né, então a gente vai ter, naturalmente, uma reunião de instalação do comitê gestor municipal. Vai ser a primeira reunião. Normalmente, nos municípios, as articulações, elas estão sendo conduzidas por atores diferentes, né? Em determinado município, é a prefeitura, através da Secretaria de Assistência Social; em outros municípios, é o juiz da infância e juventude, né, que tem uma participação maior; em outros municípios, é o Ministério Público do Trabalho; em outros, é o Ministério Público do Estado. Enfim, os atores, né, que chamam essa mobilização em cada município são diversos.
Então, é importante que, dentro do possível, essa articulação seja feita sempre conjuntamente, né? Em alguns municípios, os ofícios são expedidos conjuntamente, muitas vezes a prefeitura, junto com o juiz e o promotor junto com o procurador do trabalho, e o auditor fiscal do trabalho, sempre que possível já começar isso, a articulação, como uma atuação coletiva, compartilhada, em que todos têm o seu papel e a sua importância, e é importante a gente ter essa compreensão do Descubra enquanto uma ação coletiva, uma ação de todos realmente, né? Mas sempre haverá um grupo que vai estar tomando a frente, e é importante que esse grupo, então, faça os convites, né? Façam as reuniões preparatórias, de sensibilização, de apresentação da proposta em cada município, e então a gente convida as entidades e as instituições a indicarem seus representantes. Então, vai ter lá tem uma escola do Senac, tem a escola do Senai, tem o Senar, tem o Siscop, tem o SEBRAE, tem outras entidades formadoras, convida essas entidades, olha, a gente vai nós estamos criando o Comitê Gestor Municipal do Descubra, no nosso município, e gostaríamos que você indicasse, estamos convidando a indicar 2 representantes para integrar o comitê gestor. E a reunião de instalação do comitê gestor vai ser no dia tal hora, em tal lugar. Então, isso, claro, o município já fez a adesão formal ao Descubra, né? A gente vai criar o comitê gestor depois que o município assinou a adesão, que o prefeito assinou a adesão do município. Porque o Descubra não vai poder funcionar adequadamente se o município não for o primeiro a aderir, porque é no município que está o serviço de medida socioeducativa de meio aberto, e o serviço de acolhimento e o acompanhamento dos egressos de trabalho infantil. E as equipes desses serviços precisam estar naturalmente comprometidas com a metodologia do programa Descubra, no atendimento aos adolescentes, nos encaminhamentos e no acompanhamento, na oferta da atividade pré-aprendizagem. Então, primeiro o município adere, depois a gente instala o comitê gestor. Enfim, essa reunião, então, ela normalmente segue um roteiro, né? Ela começa com a apresentação dos principais pontos do acordo de cooperação, né? Para que todos que estão ali para integrar o comitê gestor tenham conhecimento, as atribuições comuns e específicas dos partícipes, né? É interessante fazer essa apresentação dos pontos principais do acordo de cooperação, uma avaliação de demanda, né? Estimada para vagas de aprendizagem em curso, ou seja, quantos meninos a gente tem, em média, cumprindo medida socioeducativa, quantos meninos acima de 14 anos no acolhimento institucional, quantos meninos sendo acompanhados depois de terem sido resgatados de exploração de trabalho infantil, ter um panorama da demanda por vagas, aprova o regimento interno, né? O regimento interno é pauta dessa primeira reunião, para poder ser validado esse regimento interno, a escolha da coordenação do comitê, quem vai coordenar o comitê gestor no primeiro ano, isso deve ser, né, resolvido conjuntamente ali nessa primeira reunião. Muitas vezes essa costura já é feita antes da reunião, né? A gente já chega para a reunião sabendo quem vai se apresentar para coordenar o primeiro ano. O acordo prevê que a cada ano seja uma instituição diferente, né, para que a gente possa todos compartilhar essa função de coordenar o comitê gestor, né? Discutir como é que vão ser viabilizados os cursos de preparação pré-aprendizagem, né, e os fluxos de acompanhamento técnico, né, pelos serviços e programas de atendimento, juntamente com os demais parceiros, né? Realização de ações de capacitação para as equipes, né? Isso já deve ser tratado desde a primeira reunião. Como é que nós vamos capacitar as equipes do CREAS sobre o programa Descubra, as equipes da unidade de internação, da Casa de Semi-Liberdade, do PAEF, né? Elas precisam conhecer o programa, precisam conhecer a metodologia, os critérios de encaminhamento dos adolescentes, os protocolos de encaminhamento, os fluxos. Então, a gente tem que ter uma formação para as equipes. Como é que nós vamos oferecer isso? De que maneira, né? A gente já pode estar trabalhando isso na primeira reunião. O preenchimento das fichas, enfim, de encaminhamento dos adolescentes, conhecer esses documentos, né, sobre o protocolo, que é um anexo do acordo de cooperação. Então, tudo isso pode ser pauta da reunião de instalação do comitê gestor local. E, claro, né, essa pode ser uma reunião festiva, com divulgação pelas assessorias de comunicação das instituições partícipes. É interessante, né, que a imprensa tome conhecimento, a imprensa local, a comunidade local tome conhecimento, né, fazer uma reunião festiva de instalação do comitê gestor, tal como também se deve fazer
uma solenidade, talvez, para a assinatura da adesão, quando o prefeito vai assinar, pode ser feita também uma reunião com divulgação. Tudo isso é importante para dar visibilidade, né, à metodologia e aos objetivos e à estrutura do programa Descubra. Bom, o programa Descubra tem o comitê gestor aqui na capital, né, que já tem 3 anos de atividade, com muitas pessoas, muitos profissionais muito comprometidos, né, e que participam da concepção do programa desde 2018, e todos muito disponíveis para poder ajudar a esclarecer dúvidas, enfim, poder participar e contribuir com os municípios na adesão e na instalação dos seus comitês locais. Temos também muitas informações na página do Descubra, né, www.descubraaprendizagem.mg.gov.br. Tem muita notícia, tem muito vídeo, tem legislação, tem material de apoio, tem né, a íntegra do acordo de cooperação, todos os anexos, enfim, isso pode ser conferido na página, a gente aconselha muito uma visita. Então, essas são, né, as linhas essenciais para a criação do comitê gestor municipal. A gente convida, então, e aqui eu faço esse convite como integrante do comitê gestor da capital, eu faço convite a todos os municípios que façam adesão ao programa Descubra, que o Descubra se transforme muito brevemente em algo maior do que um acordo de cooperação, que se transforme realmente em uma tecnologia de política social, de promoção do direito fundamental à profissionalização para adolescentes em situação de extrema vulnerabilidade. E a gente acredita que isso poderá acontecer, sim, num prazo relativamente curto, com a participação, com o empenho, com a contribuição de todos, de mãos dadas, em prol do asseguramento desse direito. Muito obrigado pela atenção de todas e todas, e até uma próxima oportunidade.